Hoje sonhei com a tua casa. Esta é uma rúbrica sobre a infância da autoria das Aldeias de Crianças SOS em parceria com a Rádio Altitude, com Ana Afonso e Cristina Cabeleira. Neste espaço contamos com a participação de convidados especialistas e falaremos de diversos temas sobre a infância, relações, famílias, que certamente serão do vosso interesse. Poderão ouvir o episódio completo nas nossas plataformas digitais. Este mês estamos a falar sobre educação e ao longo do programa de hoje trocaremos algumas ideias com Miguel Mata Pereira. O Miguel é psicólogo especialista em psicologia educacional, com especialidade avançada em necessidades educativas especiais e doutorado em ciências da educação e da formação. É professor adjunto e convidado em diferentes universidades, formador e colaborador do Centro de Investigação e Educação do ISPA. A par disso, mantém-se ligado à Associação QE e PSS, que desenvolve atividade na área da reabilitação de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, e desde 2020 é vice-presidente do Conselho Diretivo do Centro Dr. João dos Santos, Casa da Praia, e PSS especializada no apoio a crianças com problemas emocionais e comportamentais e suas famílias. Olá Cristina, olá Miguel, bem-vindos. Olá, Ana. Olá, Miguel, Ana. começo por perguntar-lhe quem é o Miguel e como é que o seu percurso está ligado à educação, o tema que nos traz aqui hoje. Obrigado. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje também para esta conversa. É um gosto imenso. E começamos com uma pergunta dificílima de responder. Estas questões identitárias vão sendo construídas à medida que vamos crescendo e que nos vamos desenvolvendo. Portanto, eu ainda não tenho muito bem a certeza de quem é o Miguel. Consigo às vezes olhar para trás e perceber que de facto há um percurso que vai ligando os diferentes Miguéis ao longo do tempo, e uma das ligações é exatamente a ideia da educação. Eu tive a felicidade de, ao longo do meu percurso formativo, conhecer pessoas que me marcaram imenso na área da educação. E entre elas, provavelmente, terei que nomear o professor Sérgio Nisa, um grande mestre, o fundador do movimento da Escola Moderna Portuguesa. Tive a oportunidade de ser aluno do professor Sérgio na minha formação inicial e foi um homem que me marcou muitíssimo, não só pela sua vida e a sua experiência, mas por todo o trabalho desenvolvido no âmbito da educação em Portugal. Portanto, digamos que o meu percurso identitário, sobretudo na componente profissional, ficou sempre muito ligado às pessoas que me foram passando os testemunhos, digamos assim, e com quem fui aprendendo, e com quem vou, felizmente, tendo a oportunidade de continuar a aprender em muitos casos. Depois houve um outro conjunto de pessoas, enfim, que eu já não tive a oportunidade de conhecer, e, portanto, vulgarmente chamamos os autores, não é? Que são um pouco a tribo de pertença, e nesta tribo encontrei pessoas fascinantes, enfim, e dentre elas nomearei também apenas uma, o Dr. João dos Santos, enfim, um homem incontornável no âmbito da saúde mental, e em particular a saúde mental infantil, na sua relação com a educação em Portugal, um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e fundador de várias instituições ligadas exatamente à ideia da promoção da saúde mental, a última das quais a Casa da Praia, o Centro Dr. João dos Santos, como se chama hoje, Casa da Praia. E através das leituras de João dos Santos e dos ensinamentos que ele foi capaz de partilhar com outros, que por sua vez partilharam comigo, digamos que esse percurso educacional tem sido percorrido ao longo destas últimas décadas. Depois tive a oportunidade também, a propósito da educação, e para mim é um aspecto absolutamente fundamental, ter tido, digamos assim, a oportunidade de poder trabalhar desde muito cedo na academia, enfim, na universidade, e esse foi um percurso também muito rico ao longo da minha vida, porque me permitiu ir aprendendo imenso com as pessoas com quem fui trabalhando. Como comecei muito novo, tive sempre alunos bem mais velhos do que eu, o que me levou sempre a considerar um dos aspectos fundamentais da educação, que é exatamente a ideia da relação estabelecida
entre as pessoas, não é? Pronto. E portanto eu diria que este Miguel de hoje, enfim, é um Miguel que vai trazendo um pouco na sua mochila estas experiências, estas vivências da educação e sempre que possível tenta de alguma maneira transmiti-las no sentido da partilha com as pessoas com quem se vai cruzando, tentando que as pessoas possam de alguma maneira também apaixonar-se por este desígnio tão fundamental que é a educação em geral e, em alguns casos, depois a educação em alguns dos contextos em particular. Uhum. E nesta lógica de também este conceito de estar ligado a esta sua identidade, quando pensa na educação, quais é que são as ideias e os ideais que lhe surgem associados e o que é que significam para si? Uhum. Eu tinha aqui duas hipóteses de resposta e provavelmente vou optar pela segunda. A primeira, no fundo, eu acabei por ir à procura de algumas frases que pudessem dar a resposta por mim, digamos assim, frases publicadas por diferentes pessoas, e essa era a primeira hipótese. A segunda seria dar-lhe uma perspectiva um pouco mais pessoal, partindo exatamente deste conjunto de autores que comigo têm partilhado estas questões da educação. Talvez a primeira ideia que me surge quando penso em educação é exatamente a ideia da relação, não é? Pronto. E da relação autêntica, digamos assim, não é? Aquilo que às vezes na gíria profissional nós chamamos o corpo a corpo, não é? Quando as pessoas estão frente a frente, digamos assim, desprovidas muitas das vezes daquilo que são os aspectos secundários, como por exemplo os títulos, e acabam por ficar apenas com aquele reduto único, insubstituível que é a sua própria personalidade, e a partir daí tem que construir, digamos assim, um percurso. Portanto, a ideia da relação é uma ideia que me é particularmente cara do ponto de vista desta, enfim, de pensar a educação. Outra das ideias que me surge sempre que penso em educação é a ideia da implicação. Quer dizer, é muito difícil trabalhar a educação se não nos implicarmos, não é? João dos Santos, numa das histórias que conta, falava sempre quando os professores, enfim, ele dinamizou vários seminários de supervisão de professores e de práticas profissionais, e muitas das vezes os professores chegavam-lhe com queixas sobre algumas das pessoas que atendiam, nomeadamente crianças, e crianças mais, enfim, turbulentas. E João dos Santos perguntava sempre a esses professores o que é que você fez, não é? Para que as crianças estivessem rígidas assim consigo, não é? Pronto. Ou seja, colocando os profissionais numa perspectiva de implicação, não é? Pronto. Uhum. E muitas das vezes este lado da implicação significa que por ação ou por omissão nós fizemos ou deixámos de fazer qualquer coisa que levou a que a criança ou a pessoa com quem estamos a trabalhar pudesse reagir e chamar-nos, digamos assim, às vezes de maneiras desapropriadas, é verdade, mas chamar-nos para essa mesma relação, é uma espécie de convocatória, à qual, numa primeira fase, nós temos que forçosamente dizer que sim, caso contrário, a educação passa a ser uma outra coisa qualquer, não é? Pronto. Digamos que estas são duas ideias fundamentais para mim, a ideia da relação e a ideia da implicação, pronto. E depois uma ideia que me ficou de um texto antigo de Freud, a propósito das ocupações ou dos ofícios impossíveis, não é? Pronto. E um desses ofícios seria exatamente o ofício de educador, enfim, lato sensu, para dizer que o educador muitas das vezes tem que fazer uma escolha impossível, não é? Tem que fazer a escolha de estar do lado da ação ou do lado da reflexão. E quando trabalhamos com pessoas, esta escolha, enfim, torna-se de facto uma escolha impossível, porque se optamos por estar do lado da reflexão, acabamos por nos esquecer das pessoas. Se acabamos por estar só do lado da ação, sem refletir aquilo que vai acontecendo, também podemos acabar por intervir de uma forma
pouco ajustada, não é? Portanto, digamos que é neste paradoxo, digamos assim, do meio caminho entre a ação e a reflexão que este ofício, chamar-lhe assim, de educador, se vai construindo, não é? Por último dizer, há uma questão muito delicada em relação à educação em geral, que é a ideia da proximidade entre algumas das noções do senso comum em relação à educação e aquilo que são os conhecimentos científicos que vão sendo investigados, desenvolvidos, enfim, substituídos em muitos casos, quando nós pensamos, por exemplo, ciências como a psicologia da educação, não é? Pronto. E de facto, porque toda a gente teve uma educação, enfim, acaba muitas das vezes por ter uma opinião própria, legítima, fundada, para poder falar sobre o que é melhor e o que não é tão bom, enfim, as maneiras mais adequadas ou menos adequadas relativamente à educação. E de resto, enfim, como a Ana e a Cristina sabem tão bem, no trabalho com famílias esta é uma questão absolutamente central, não é? A ideia de que muitas das vezes nas organizações nós trabalhamos com modelos junto dos nossos colaboradores que provêm dos seus modelos familiares, não é? E portanto cada uma das pessoas terá uma opinião sobre como fazer, quais as melhores práticas, baseado exatamente naquilo que foi o seu próprio percurso educacional. E essa é uma das grandes dificuldades que encontramos muitas vezes na profissão, não é? É articular diferentes visões que partem exatamente de conceitos de educação que as pessoas têm para elas como sendo os mais apropriados, digamos, porque funcionaram para elas, digamos assim, e portanto, se funcionou comigo, por que não generalizar, não é? Pronto. E às vezes quando as equipas enfim, são constituídas por várias pessoas, acabamos por ter este confronto sempre interessante de diferentes perspectivas educacionais que são, digamos assim, na sua gênese, a própria vivência das pessoas, não é? E portanto, trabalhar com as pessoas muitas das vezes implica convocá-las para este salto reflexivo, saindo das suas próprias experiências idiosincráticas para abraçar, digamos assim, modelos que são organizacionais, fundamentados, enfim, que às vezes têm que evoluir, evidentemente, enfim, mas vão evoluindo também ao ritmo daquilo que vão sendo os conhecimentos científicos, não é? Pronto. E esta, digamos, quase colagem entre o senso comum e a esfera mais do conhecimento científico em relação à educação acaba muitas das vezes por ser uma questão delicada, não é? Como é que nós nos podemos situar aqui, respeitando aquilo que são os modelos de cada uma das pessoas com quem vamos trabalhando. É relativamente fácil, como todos sabemos, apontar caminhos ou apontar defeitos às questões educacionais que as pessoas nos trazem muitas das vezes, não é? Pronto, sabemos, enfim, para mais que muitas das pessoas venham ávidas do ponto de vista de uma receita que já esteja preparada e pronta a ser entregue relativamente a questões educacionais, e hoje, nos tempos que vivemos, de facto, estamos sempre no fio do arame, não é? Um pouco esta experiência do funambulismo a tentar nos equilibrar, porque de facto as pessoas e os técnicos também, enfim, muitas das vezes têm respostas imediatas na ponta da língua que perdem de vista tudo aquilo que é absolutamente essencial, pronto, que é a tal ideia da relação, não é? Pronto, e como é que estas relações foram sendo construídas, o que é que isto foi querendo dizer a cada um dos intervenientes. Portanto, eu diria que este conceito de educação, de facto, enfim, é um conceito muito vivo, muito dinâmico. Há muitas pessoas que consideram, muitas das vezes, eu tinha aqui uma das expressões que considero muito interessante de João dos Santos, onde ele diz: educar é a arte de fazer falhar o sistema educativo, não é? Esta ideia de podermos construir, digamos assim, muitas das vezes sem uma submissão, não é? Podendo ter uma voz, uma liberdade que nos permite discutir aquilo que parece ser um status quo que a determinada altura nos vai sendo imposto, enfim, e em muitos casos, como na escola em geral, nos vai aprisionando, não é? Pronto. E a determinada altura, este ajustamento é tal ordem que as pessoas acabam por se comportar um bocadinho como aquela
a célebre expressão dos Pink Floyd como mais um tijolo na parede, não é? E é uma ideia sempre interessante esta de como é que, de alguma maneira, nós às vezes, quando trabalhamos com as pessoas em educação, nos esquecemos das próprias pessoas, não é? Pronto. E na escola isto é muito evidente, porque a determinada altura nós deixamos de falar da pessoa A ou da criança para falar em aluno, não é? Pronto, o aluno é um conceito sociológico, não é? Pronto, ou pelo menos da sociologia da educação. E quando nós falamos de aluno, enfim, podemos pensar nas perturbações associadas ao aluno. Aquilo que acontece muitas das vezes é que acabamos por ficar presos desse lado da caracterização de algumas características das pessoas, mas que não definem evidentemente a pessoa. E portanto muitas das vezes a educação é um pouco esta ideia de podermos voltar a olhar, não é? Recentrar o olhar sobre quem são estas pessoas, não é? Eu diria em jeito de introdução. Sim. O Miguel falou aqui de conceitos muito interessantes e eu acho que agora, finalizando com essa questão do aluno-pessoa, não é? Que muitas vezes nos esquecemos, a ideia da relação e da necessidade do ato reflexivo e da implicação, seja pela ação ou pela omissão, tudo isto também nos permite depois passar para o tema. Outra pergunta ligada mais aos direitos e à promoção dos direitos, mas de facto desafiar esse status quo, não é? E essa expectativa que depois, quando no papel de educador e na organização do sistema educativo, muitas vezes os professores também não têm tempo para poder de facto empreender um processo reflexivo, investir na relação, e criam-se muitas vezes expectativas em relação ao aluno, deixando de o olhar como pessoa, parece-me. E acho que podemos fazer também, e pensando no tema desta rubrica, do Hoje Sonhei com a Tua Casa e da infância, transpor também este lado do papel do educador para o cuidador, para a família. Também as famílias, constituídas por pessoas também com modelos próprios, cada um, os seus modelos internos, desafiar este sistema, dar esse salto reflexivo, promover essa evolução, implica questionar desses modelos, e nem sempre estamos capazes para fazer esses movimentos que podem provocar também muita desorganização interna, e ficamos mais agarrados ou presos nessas condicionantes de querer dar resposta às expectativas que se colocam sobre nós, seja nos papéis que desempenhamos no nosso dia-a-dia, o papel do cuidador, o papel do educador, o papel do profissional, o pai ou a mãe, o filho. Queria só deixar este apontamento, não sei se a Cristina também quererá dizer alguma coisa sobre isto, porque acho de facto muito interessante como a educação é tão complexa e permite abarcar todas essas ideias que o Miguel nos trouxe. Sim. Eu se calhar só reforçava algumas ideias também que trouxeram os dois, porque realmente é a primeira vez que estou a falar com o Miguel e fiquei mesmo contente de ouvir tocar em alguns temas que para nós têm sido mesmo centrais no trabalho das aldeias de crianças SOS, até à volta desta reflexão sobre o perfil das pessoas que nós queremos a trabalhar connosco, para trabalhar diretamente, quer com as crianças e jovens, quer com as famílias. E normalmente, não é, para além de coisas ligadas à experiência, à formação, vamos sempre bater um bocadinho este ponto que é sempre mais central, que é procurar pessoas que tenham esta capacidade reflexiva, pensar constantemente sobre si próprias, nesta relação com o outro, não é? E esta tolerância ao incerto e ao inacabado, que de facto é qualquer coisa que nunca fica fechada, nunca sabemos exatamente, né, em cada momento, em cada atitude, em cada resposta ao apelo da criança e do jovem, quer dizer, nunca há uma certeza de que aquilo que fizemos se foi o certo, se não foi o certo, né? Que é isto do certo, e esta tolerância, não é? A múltiplas possibilidades também, né? E esta constante discussão é algo para nós
muito importante, mas que também não nos pode, de facto, boicotar a ação, não é? Não podemos ficar só neste lado reflexivo. Portanto, gostei muito esta questão entre a ação e a reflexão, não é? De ter que não nos pode impedir de agir, não é? E de estarmos constantemente em relação, mas em permanente reflexão. Era só isto que queria assim reforçar, que me pareceu extremamente interessante e muito, muito alinhado com algumas coisas que temos vindo a pensar. E pensando a escola, que é o que também nos traz aqui hoje, e pensando nesta relação e nesta ação, nesta implicação dos profissionais da comunidade escolar, a escola é um elemento na promoção e na proteção e na promoção dos direitos das crianças e dos jovens, Miguel? Bom, eu creio que sim. Pronto, dando uma resposta mais taxativa, quando se olha para aquilo que poderiam ser alternativas na vida dessas crianças, não é? Pronto. Eu devo dizer, enfim, venho de um contexto privilegiado, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista da educação escolar que tive, apesar de ter sido nas fases iniciais uma educação sempre na escola pública, mas para dizer que algumas vezes olhamos a partir de um lugar de privilégio, não é? Pronto. E isso leva-nos muitas vezes a esquecer aquilo que a escola muitas das vezes faz pelos seus alunos, pelas suas crianças antes de serem alunos, e que mais ninguém pode fazer, não é? Pronto. E esta é uma questão importante quando se fala sobre a escola enquanto elemento de promoção e proteção até de crianças, não é? Pronto. Claro que é muito mais fácil nós encontrarmos, e basta abrirmos um telejornal nos dias de hoje, um conjunto de notícias que nos falam de fenómenos como o bullying, as agressões sexuais, enfim, tudo aquilo que muitas das vezes nós acabamos por ver, enfim, porque nos é passado de forma muito brutal, e raramente, ou mais raramente pelo menos, temos o outro lado da moeda, não é? Pronto, aquilo que a escola foi capaz de fazer num determinado dia por um conjunto de pessoas que a frequentou, não é? Às vezes dos aspectos mais básicos, como as refeições, como tantas vezes se fala, para aspectos do ponto de vista do desenvolvimento, em particular do desenvolvimento psicológico, são absolutamente vitais, não é? Pronto, esta ideia de a escola funciona muitas das vezes como um fator protetor, não é? Quando se trabalha com risco, evidentemente que por cada fator de risco tentamos equilibrar a balança com fatores protetores. Estas coisas não são exatamente somas e subtrações, mas de alguma maneira, se não houver este equilíbrio, sabemos que o risco rapidamente se acumula e que originará situações de perigo, muitas delas, enfim, com, digamos assim, consequências desastrosas na vida das pessoas. Portanto, a escola muitas das vezes funciona aqui como um fator protetor. Pronto. Em primeiro lugar, creio porque cria um espaço e até um microespaço, se pensarmos na turma onde as crianças muitas vezes estão inseridas, que permite, digamos assim, consubstanciar uma ideia fundamental do desenvolvimento, que é a ideia da previsibilidade, não é? A Cristina há pouco falava sobre esta ideia atual de que nós nunca sabemos muito bem o que vai acontecer a seguir, se formos ou não fomos eficazes, enfim. Mas de facto o contexto escolar muitas das vezes e a maneira como ele está organizado permite para as crianças num nível relativamente inicial a ideia da previsibilidade, não é? A ideia de que eu consigo ir antecipando o que vai ser o meu dia, pronto. Mesmo que eu fora da escola não faça ideia nenhuma do que vai acontecer, não é? Pronto, porque às vezes temos famílias que de facto não conseguem organizar o dia dos seus filhos ou familiares da mesma maneira que a escola, apesar de tudo, consegue organizar, não é? Pronto. Esta rotina, esta construção de relações cotidianas acabam, digamos assim, por promover um dos sentimentos mais fundamentais, que é o sentimento de segurança, em primeiro lugar, um espaço relativamente seguro para as pessoas, e depois, obviamente, o sentimento de identificação, não é? O sentimento de pertença a uma comunidade escolar ou, como dizia, uma turma. A
escola, em alguns casos, enfim, infelizmente não em todos, mas permite também a que as crianças sejam verdadeiramente olhadas, não é? Pronto, que alguém olhe para elas, digamos assim, pronto, em tudo aquilo que elas têm, não é? Ou em tudo aquilo que elas vão sendo, digamos. Claro que hoje falamos de uma escola do século XXI com um conjunto de missões que estão muito para além do ensino-aprendizagem. Alguns autores falam desta noção de education and care em simultâneo, não é? Portanto, cuidar e educar, uma espécie de educare. E parece-me que muitas das vezes a escola permite construir zonas de conforto, não é? Nós somos bombardeados diariamente com a ideia de sair da zona de conforto, enfim, arriscar, mas é importante não esquecer que muitas das vezes, para se poder fazer esse movimento, temos que ter construído uma zona de conforto, quer dizer, ninguém pode sair de um espaço que não está construído, não é? Portanto, às vezes a escola funciona como um espaço que traz uma zona que é uma zona relativamente delimitada do ponto de vista daquilo que são as experiências da criança e que lhe permite gradualmente ir ganhando, digamos assim, este conforto de estar, digamos assim, contido e pertencer, digamos assim, a uma comunidade. É por isso, creio eu, que muitas das crianças reagem com tamanha estupefacção quando, nesta zona de conforto, supostamente securizante, acontecem um conjunto de fenómenos. Não é? Portanto, é tão chocante, ou tão mais chocante, quando a expectativa, muitas das vezes, é que este seria o espaço onde a criança se poderia sentir acolhida e segura. E depois, porque as crianças, como todos nós, enfim, são seres de imensa curiosidade, não é? E a escola pode potenciar, de facto, esse lado da descoberta, das aprendizagens, sobretudo se elas forem significativas, não é? Se nós tivermos o cuidado de dizer às crianças, ou de explorar com elas, aquilo que elas já sabem sobre o que vão aprender, não é? Pronto, portanto, não desligar, digamos assim, a escola da vida das crianças e depois potenciar, digamos assim, esse conhecimento no sentido de perceber o que é que eu posso vir a fazer com isto. Eu creio que esta ideia da escola, enfim, é indissociável das pessoas que lá estão e, em particular, dos profissionais que trabalham em escola. E uma das questões que me parece também interessante, e de resto a Cristina também já há pouco mencionou, é que muitas das vezes o educador é alguém que se destaca, digamos assim, seja qual for o seu nível de atuação, pela atitude. Não é? João dos Santos era alguém que estava muito atento à ideia da atitude das pessoas quando partiam para a relação, não é? E em particular para a relação pedagógica, muito mais do que o conhecimento que poderiam ter sobre uma determinada realidade. Não é? Portanto, esta ideia do confronto entre as suas próprias vivências enquanto educando, não é? Como é que se passou com a própria pessoa, com o educador que pretendemos ser. Não é? Esta ideia de onde é que eu me encontro entre aquilo que já vivi e aquilo que eu gostaria um dia de poder vir a viver. Não é? E esta é uma questão sobretudo atitudinal. Não é? E isso nós vamos sabendo de experiência que as crianças são brutalmente sensíveis. Quando as pessoas têm uma atitude que é promotora destes aspectos de promoção e proteção. Não é? Pronto. Muito mais do que um professor que sabe muitas coisas ou que é muito autoritário, portanto, que consegue, digamos assim, disciplinar salas onde muitas das vezes existe uma enorme confusão, evidentemente, é a ideia de alguém que está totalmente disponível para os seus alunos. Não é? E que não confunde isso com a necessidade imperativa, porque às vezes é pressionado para tal, de ter que cumprir um programa ou um currículo escolar. Não é? Pronto. É uma das questões que mais me tem impressionado ao longo da minha experiência profissional, é a ideia gasta de a falta de bases, não é? Pronto. Professores que muitas das vezes se confrontam com um conjunto de alunos que não têm as bases, não é? E isto é uma realidade, evidentemente, pronto. Mas a questão que se coloca sempre é, se não forem esses professores naquele momento a trabalhar essas bases, então no ano a seguir tudo voltará a acontecer e provavelmente de forma ainda mais difícil, não é? Pronto. De facto, nós sabemos que isto é um problema que deveria ser, digamos assim, trabalhado a montante, nos anos, enfim, iniciais, até antes da escolaridade formal,
João dos Santos falava, por exemplo, da intervenção precocíssima. Não é? Nós temos a intervenção precoce, que no fundo é a intervenção, enfim, que é estabelecida com as crianças e as suas famílias entre o momento do nascimento e sensivelmente os 6 anos de idade. E João dos Santos falava na intervenção precocíssima, que era no fundo a intervenção feita ainda com as mães grávidas ou com as famílias, de maneira a preparar este futuro, não é? Pronto. Porque muitas das vezes, digamos assim, são essas fases iniciais que acabam por ser absolutamente cruciais para aquilo que é a construção identitária de alguém, e em particular de uma criança. E nós sabemos muitas vezes que se essas crianças têm uma construção à volta do insucesso, não é? Do não sou capaz, que essa espécie de rótulo fica tatuado, não é? Pronto. E portanto a possibilidade de ultrapassar por si mesmo esses mesmos rótulos é muitíssimo difícil. Ora, como as pessoas precisam de ter saúde mental, aquilo que as crianças fazem muitas das vezes é investir noutras áreas que não a área académica, digamos assim. Não é? Pronto. E os estudos maravilhosos feitos sobre, por exemplo, a relação entre o autoconceito e a autoestima vieram muitas vezes mostrar como crianças que têm baixo rendimento académico, baixo autoconceito académico, conseguem ter uma elevada autoestima. Simplesmente porque investem em áreas onde se sentem altamente competentes, altamente valorizados, e não necessariamente a escola. Esta ideia que é preciso ser muito bom na escola é uma ideia que cola, de facto, para muitas crianças, mas em simultâneo é uma ideia que é totalmente desligada da vivência de outras, não é? E em particular das vivências familiares, não é? Por mais estranho que pareça, ainda hoje continuamos a ter crianças que rapidamente ultrapassam os seus pais naquilo que são os conhecimentos escolares adquiridos, não é? Porque os pais muitas vezes frequentaram níveis mínimos de escolaridade, fruto, enfim, daquilo que eram as possibilidades, provavelmente, e os filhos rapidamente atingem níveis que superam esse nível formal de escolaridade que os pais conseguiram no passado, não é? Isto cria um problema muito complexo, não é? Com quem é que essas crianças podem, fora do contexto escolar, continuar a aprender ou a investir, não é? Pronto. Eu diria, a escola, apesar de todas as suas dificuldades e desafios, mesmo nesta contemporaneidade, continua a ser um espaço que promove e protege muitas crianças. Porque, volto a dizer, é quase inconcebível pensar qual seria a alternativa, não é? Se não estiverem na escola, onde estariam? Esta ideia de o professor na sua relação com os seus alunos, não é? Pronto. Portanto, eu creio que é de facto necessário continuar a acreditar a escola como este elemento fundamental de promoção e proteção. Sim, porque de facto não me parece, não é? Até pelo que o Miguel foi trazendo aqui, que haja a possibilidade de haver uma educação sem essa relação. E para terminar, Miguel, alguma música, texto ou poema, uma imagem que o Miguel consiga pensar para ilustrar o tema da educação? Já tinha falado um pouco sobre esta ideia do Another Brick in the Wall, não é? Mas a famosa música dos Pink Floyd, o Teacher Leave the Kids Alone, não é? Neste sentido, deixemos as crianças ser, não é? Pronto, e poderem construir-se. Digamos que era assim que eu tenho hoje presente a ideia da educação. Deixemos-los ser, não é? Obrigada, Miguel. Obrigado, Ana. Conversar consigo. Obrigado, Cristina, também por esta oportunidade. Até breve. Muitas crianças estão à procura de uma família que as acolha com o tempo, o carinho e a dedicação que necessitam. Entra em aldeias-sos.org e ajuda-as a encontrar a casa com a qual sonharam.